Pessoal, sejam muito bem-vindos, boa noite, sejam bem-vindos aqui na casa da Provani Lopes. Que bom estar aqui com vocês. Então, eu vou esperar o pessoal chegar, vou esperar o pessoal ir entrando, tem muita gente aí chegando agora, tem gente ainda dentro da condução. Então vem para a nossa live, nós vamos conversar muito hoje. Então sejam bem-vindos, vão entrando, é muito bom poder estar na casa de vocês e bom também abrir as portas da minha casa para vocês. E para quem não me conhece, eu sou a Vani Lopes, sou professora há mais de 35 anos, né? Sou professora há mais de 35 anos. Sou orientadora escolar, orientadora familiar, sou educadora socioemocional e gosto de esclarecer as mães com relação aos nossos filhos, não é verdade? Nos estudos, para a sua vida inteira, né? Ao longo da sua vida. Então, essa que vos fala é a Provani Lopes. Antes da gente começar, eu quero fazer um convite para vocês. Eu quero convidar vocês para o nosso encontro da próxima semana, do dia 19, né? No dia 19 às 20 horas, a gente vai ter um encontro gostoso, né? Que é um treinamento chamado Mães Esclarecidas, Filhos Estudiosos. Mães Esclarecidas, Filhos Estudiosos. Onde eu vou dar a vocês o caminho para você conseguir fazer com que seu filho de 5 a 13 anos estude sem você precisar mandar, gritar ou brigar. E para quem ainda não se inscreveu, o link está na bio. Então corre lá e faz a sua inscrição, tá certo? E o melhor é que esse treinamento, Mães Esclarecidas, Filhos Estudiosos, será 100% online e 100% gratuito, certo? E você vai poder assistir aonde você estiver. Se você ainda, tiver a caminho de casa, é só você colocar o fone de ouvido e assistir o treinamento Mães Esclarecidas, Filhos Estudiosos, tá certo? Então não perde tempo não, faz a sua inscrição, o link está lá na bio. E é muito simples fazer a inscrição. É só clicar no link que está embaixo da minha fotinha da professora Vani. E lá você será direcionado à página de inscrição. E pronto, preenche tudo certinho e a gente se vê no treinamento, tá certo? Agora, se você conhece pessoas, mães, que queiram também participar desse treinamento, compartilha, fala com elas. Fala, vai lá, a Provani Lopes está fazendo um treinamento na próxima semana, que é muito interessante, é muito importante. Quanto mais mães esclarecidas, mais felizes, vão ficar as nossas crianças e eu também. Então, boa noite ao pessoal que está entrando, Sejam bem-vindos, Agora, vamos lá, vamos iniciar a nossa live, vamos iniciar o nosso bate-papo. O que fazer quando o seu filho não quer estudar? O que fazer quando o seu filho não quer estudar? Hoje, esse é o nosso tema, E vamos começar a desenrolar. Eu quero que vocês saibam, gente, que é muito bom estar com vocês aqui. É muito importante para mim. Eu fico muito feliz em saber que, como vocês também estão à procura de conhecimentos para deixar a hora dos estudos com os filhos mais harmoniosa. Eu falo hora dos estudos, mas o contato, a conexão, deixar nosso contato com os nossos filhos mais harmonioso, para que eles deem mais atenção ao que a gente fala, E para que a gente também dê atenção ao que eles falam, sem precisar brigar, sem precisar gritar, sem precisar mandar. Não seria maravilhoso? Bom, pessoal, então vamos lá. Como vocês, por muito tempo, eu achei que isso fosse impossível. Sabe? Não é possível fazer essa criança estudar sem precisar gritar,
Muitas vezes a gente fala assim, ah não, professora Vânia, ele só obedece quando eu grito. Esse aí, ele anda à base do grito, anda à base do mandar, né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando a minha filha completou 7 anos, que ela saiu do infantil, né? E foi para os anos iniciais, eu comecei a perceber uma coisinha. Quanto mais eu impunha, quanto mais eu brigava, menos ela queria fazer as suas tarefas escolares. E mais comportamentos como birra, preguiça, distração apareciam. Aí foi quando eu percebi que eu precisava mostrar a ela a verdadeira importância dos estudos. Mas de uma forma diferente. De uma forma diferente. Não como uma obrigação, né? Não como estudar só para passar de ano, né? Ou dizer que ela tinha que estudar porque se ela não estudasse ela seria um Zé Ninguém. Não. Boa noite, pessoal. Deixa eu dar boa noite aqui. Boa noite, Miranda. Boa noite, Daniela. Boa noite, Jesse. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. Sejam bem-vindos, viu, pessoal? Sejam bem-vindos aqui na nossa livezinha, na nossa reuniãozinha. Então, pessoal, eu comecei a ensinar, a mostrar para ela um jeito diferente, né? Para dizer para ela que os estudos não era só para passar de ano, né? Não era só como uma obrigação. Porque para isso existem vários caminhos, não é verdade? Que eles podem seguir. Eu passei a dizer a ela que ela precisava aprender com os seus próprios erros. É isso. Precisava aprender com os seus próprios erros, com suas próprias frustrações. E dizia que os estudos traria para ela muitos conhecimentos, muitos aprendizado, né? E que sem eles, sem os estudos, seria difícil a sua caminhada. Não que ela não conseguisse caminhar, mas que ia ser muito complicado, que ia ser muito difícil. E foi trabalhando assim com a minha filha que eu resolvi estudar mais e mais. E aí, na sala de aula, com as minhas mães, com os meus alunos, eu comecei a aplicar também esse mesmo jeito, né? Eu comecei a conversar com as minhas mães porque eu entendia a preocupação delas, eu entendia os desafios que elas estavam passando, porque eu também passei dentro de casa, né? Aí eu dizia para elas que elas tinham que ter paciência. A professora Vânia não fala em paciência, é muito difícil. Mas elas precisavam ter paciência, porque as coisas só podem dar certo quando a gente vai à procura da solução. Né? E não é gritando, e não é impondo, e não é brigando a solução. Eu não posso só achar, por exemplo, que meu filho não gosta de estudar. Eu não posso só achar que o meu filho tem preguiça. Eu não posso só achar que meu filho é distraído, ansioso. E pronto. Ah, não, ele não estuda porque ele é preguiçoso. Ah, não, ele não estuda porque ele não gosta de estudar, tem desinteresse. Eu não posso achar isso. Mesmo porque a gente não pode definir os nossos filhos por seu comportamento. A gente precisa entender o porquê isso acontece. Por que isso acontece? Isso a gente precisa entender. E aí, quando a gente entender, a gente precisa conhecer o caminho para que essa solução mude. Tá certo, pessoal? Vocês estão comigo? E foi por esses motivos que eu resolvi estar aqui, hoje, com vocês. Agora, por que na internet, professora Vânia? Por que nas redes sociais, professora Vânia? Olha, pessoal, porque só dessa forma eu posso entrar em muitos lares. Eu posso abraçar mais mães. Eu posso pegar mais e mais e mais e mais nas mãos de mais mães. Por isso, né? Eu posso poder auxiliá-las e mostrar que é possível. Pessoal, olha só, é possível fazer com que seus filhos estudem, sem você precisar brigar, sem você precisar mandar, gritar.
E além de tudo isso, além de ser possível você fazer com que eles estudem sem precisar brigar, sem precisar se estressar, você vai desenvolver neles habilidades como respeito, segurança, responsabilidade, independência, pessoal, empatia, entre outras habilidades maravilhosas. E eu quero muito que vocês entendam que é natural, tá? Eu falo porque eu também passei por isso, eu falo porque eu também vivenciei esse lado mãe, né? Eu falo que é natural porque nós, pais, a gente fica realmente preocupado com o futuro dos nossos filhos. Quando eles não querem estudar. Claro, ficamos preocupados sim. Nós nos importamos com a educação dos nossos filhos. São os nossos bens preciosos, né? Os nossos filhos são tudo de melhor na nossa vida. Então é natural que a gente se preocupe. É natural que a gente quer que eles estudem. É natural. Isso tudo natural, normal. E tá tudo certo. E por que a gente pensa assim? Por que nós fazemos isso? Por que nós nos preocupamos? Por que a gente pensa muito no futuro deles? Porque a gente foi criado achando que estudar era obrigação. E que se a gente não fizesse, a gente seria um Zé Ninguém. Né? Quantas vezes, pessoal, vocês não saíram de casa para estudar arrastando a mala? Arrastando. Pô, eu tenho que estudar porque se eu não estudar, meu pai vai brigar comigo. Se eu não estudar, eu não ganho a bicicleta no final do ano. Se eu não estudar... Quantos de nós não passamos por isso? Não é verdade? Quantos? Achando que se a gente não estudasse, a gente seria um Zé Ninguém. Mas como eu disse, minhas amigas, como eu disse, isso não deve se tornar um problema. A gente não deve achar que os estudos dos nossos filhos sejam um problema. Transformando as nossas tardes ou noites em algo dolorido para nós e para eles. Indo dormir com sensação de que somos a pior mãe do mundo. Indo trabalhar com a sensação que somos incapazes de fazer com que os nossos filhos nos escutem, com que nossos filhos estudem. Os gritos, as brigas, o autoritarismo só vai aumentar a distância de mãe e filho. É fato. Os gritos só vão aumentar a distância entre mãe e filho. E o pior é que o mais interessado nos estudos vai ficar desestimulado, com falta de estímulo. Ainda mais no seu cumprimento das atividades escolares. Isso vai aumentar e vai ter como consequência o desinteresse pelos estudos. Agora, qual é o nosso maior desafio quando nossos filhos entram em idade escolar? Fala pra mim, quem é que sabe responder? Qual é o maior desafio de nós, pais, quando os nossos filhos entram em idade escolar? O nosso maior desafio, pessoal, é encontrar maneiras de incentivar o aprendizado. Esse é o nosso desafio e vou dizer para vocês mais, essa é a nossa missão. Nós, mães, tá? Nós temos como missão encontrar maneiras de incentivar os nossos filhos ao aprendizado. E não traçar formas de fazê-lo com que ele se desinteresse pelos estudos. A gente precisa evitar comportamentos como preguiça, birra, medo, mentira, ansiedade. É isso que a gente precisa fazer, evitar. E favorecer o rendimento de nossos filhos. Mostrar a eles o verdadeiro significado de estudar. A gente precisa disso, é a nossa missão. Percebem, gente? É a nossa missão, como mãe, como pai, de incentivá-los.
Somos os adultos da relação, como eu sempre digo. Mas aí você vai me perguntar assim, professora Vânia, como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa, como eu disse até na minha última live, eu fiz uma live e eu falei sobre escola, família, né? Quem não assistiu, ela tá gravada, vai lá, vão lá, assistam, porque ela tem bastante coisa boa. Se precisar compartilhar também, compartilha e tá tudo certo, né? Façam isso. Então eu disse lá na minha primeira live que a gente não pode pensar que os estudos é uma responsabilidade só da escola e dos professores. A gente não pode pensar isso. Já começa desde já, pessoal, tirar esse pensamento da cabecinha de vocês, tá? A gente não pode achar que os estudos é uma responsabilidade só da escola, só dos professores. É preciso que nós também façamos a nossa parte em casa. E basicamente o que a gente precisa é conhecer algumas regrinhas. A regra é clara! A gente precisa conhecer algumas regrinhas para que a gente pratique. E se a gente praticar, se nós praticarmos, se nós nos comprometermos a fazer isso, a praticar essas regrinhas, a gente vai dar passos longos, pessoal, passos longos para o fim do estresse, para o fim dos gritos, para o fim da sensação de incapacidade, para o basta final. Chega! Não quero mais brigar com meu filho. Não quero mais. Então, se a gente aplicar essas regrinhas, eu costumo dizer ferramentas, tá, pessoal? Se a gente começar a aplicar, a gente vai conseguir dar um basta nesse estresse, ganhar tempo para nós e dar um alívio para os nossos filhos. Agora, hoje eu vou passar para vocês algumas regrinhas, para vocês já começarem a entender e começarem a praticar. Quando você vai fazer um bolo, as pessoas entregam para você a receita. E o bolo só vai ficar legal se você cumprir as receitas, passo a passo, ingrediente, modo de preparo. Hoje eu vou dar para vocês alguns ingredientes. Agora, antes, pessoal, eu quero falar uma coisa para vocês com relação às perguntas que surgirem agora durante a nossa live. Às vezes as perguntas passam e a professora Vânia não consegue ver. E não é que eu não quero responder, não, eu quero sim. Então, se vocês tiverem perguntas e se por um acaso eu não conseguir responder, manda um direct que eu respondo para você. Não fica na dúvida, não. Eu não gosto. Eu sou assim. Meu aluno não sai da escola com dúvida, não. Tá certo? Então, se vocês tiverem alguma pergunta e passar direto e eu não conseguir responder por conta do desenvolver da live, deixa a pergunta lá no direct, me chama lá que eu respondo para vocês. Tá certo? Bom, então vamos para as nossas regrinhas? Vamos lá? A regra número 1. Mostre ao seu filho que estudar é importante e que não é obrigação. Primeira regra, estudar não é obrigação. Em primeiro lugar, não deixe o seu filho pensar que os estudos são uma obrigação e ponto final. Porque esse tipo de atitude pode diminuir a vontade dele se dedicar mais. Percebem? Porque nós sabemos que nenhum ser humano gosta de fazer algo por obrigação. Nenhum ser humano gosta de fazer as coisas por obrigação. Todos nós gostamos e sentimos sentimos prazer por fazer o que nós gostamos. Nós sentimos prazer. Nós não queremos fazer por obrigação, queremos fazer por prazer. Porque quando a gente faz com prazer, as coisas andam, fluem.
Quando meu filho estudar por prazer, as notas vêm, as coisas fluem. Não é isso, pessoal? Quando você faz as coisas por obrigação, qual é a sensação? O que você sente quando você faz por obrigação? Então é melhor que o nosso filho entenda que a importância de estudar, entenda realmente a importância de estudar e que ele seja capaz de perceber os benefícios que os estudos traz para ele, e especialmente para o longo da vida, para a vida toda dele. Ele precisa entender isso. Ou seja, antes de a gente praticar o que eu chamo de automático, né? Porque a gente costuma praticar as coisas pelo automático, e a gente começar a cobrar, a gente começar a brigar para ele estudar, a gente precisa dialogar com ele, conversar. Vamos conversar com o nosso filho. Vamos dar a ele a segurança que ele precisa. Tente entender as dificuldades, tentem entender as razões para a falta de dedicação, as razões para a preguiça, as razões para as mentiras. Talvez alguma coisa aconteceu. Por exemplo, ele pode estar com baixa autoestima, ele pode estar tímido, ele pode estar com dificuldades de aprendizagem, o que é muito grave, né? A gente tem que ir atrás. Ele pode estar com problemas de relacionamento em sala de aula, o que também não é legal, ou até de visão, audição. A gente precisa descobrir isso. No entanto, também pode ser apenas o caso de dar mais atenção para os estudos dele, de incentivá-lo mais, de envolver-se mais pelos estudos dele, de ter mais interesse pelos estudos deles. Vocês estão comigo? Estão me entendendo? A regra número 2, definam juntos com seu filho uma rotina de estudos. Não dá para exigir que o seu filho tenha responsabilidade e organização de uma hora para outra. Isso não é possível, não é verdade? Por isso, é importante que você ajude o seu filho a fazer um cronograma e preparar os seus estudos, ele junto com você, facilitando assim o cumprimento das tarefas. Aula dada, aula estudada. Com a rotina de estudos, você poderá listar junto com ele, sempre junto com a criança, as atividades que devem ser feitas em cada horário. Assim, além dos afazeres básicos, arrumar quarto, ajudar com o pet, colocar o lixo para fora, e da rotina de aulas, ele vai saber quais são os seus compromissos e o que pode ser muito eficaz para separar os momentos de estudo com descanso, né? Com a diversão. Uma mãe, uma vez, me perguntou assim, se além das tarefas de casa, ela deveria ter tempo, essa criança deveria ter tempo para estudar. Ela falou, Vânia, por exemplo, ele traz lição de casa. Ele faz a lição de casa e depois ele tem o tempo para estudar. Como é que funciona, professora Vânia? É uma ótima pergunta. Uma dúvida muito grande de muita gente, né? Porque eu falo sempre de 20 minutos a 30, né? Dependendo da idade da criança, se aumenta um pouquinho mais, uns 5, 10 minutinhos, por conta da quantidade de lição. Eu sempre falo isso. Então a mãe perguntou para mim, mas, professora Vânia, como é que eu faço na rotina de estudos? Eu ponho lá 30 minutinhos, mas e a lição de casa? É uma ótima pergunta. Bom, os nossos filhos, eles devem ter de 20 a 30 minutos para estudar, ok? Tá, beleza. Pode ir aumentando de acordo com a idade. Ok. Na rotina de estudos, deve-se ter um horário para isso e ponto. Agora veja, o que são as tarefas de casa? As tarefas de casa nada mais. A tarefa de casa nada mais é que o reforço do que ele aprendeu, né? Então nada mais são do que o que eles conheceram em aula e estão executando em aula.
E aí a professora manda como tarefa de casa. Se eles fizerem isso no seu momento de estudo, tá tudo certo. Eles vão fazer as tarefas de casa dentro daqueles 20, 30 minutinhos. Tá certo? Então tem lição de casa, utiliza o momento de estudos para fazer a lição de casa, porque já é um estudo. Como eu disse, aula dada, aula estudada. Aprendeu na escola, levou a lição de casa, estuda ali. Agora, e quando ele não tem tarefas de casa? Quando ele não tem tarefa de casa, professora Vânia, quando ele não tem tarefa de casa, então eu posso liberar a hora dos estudos? Não. Está na rotina. E na rotina não se mexe. Então, se por um acaso ele não tiver tarefa de casa, ele vai pegar aqueles 20, 30 minutos para refazer alguma atividade que ele esteja com dúvida. O ideal seria bem para isso mesmo. Mas ele não tem dúvida não, professora Vânia, tá tudo certo. Então refaz. Refaz as continhas, refaz o texto, faz uma interpretação de texto, faz uma leitura, mas não pode deixar de estudar, né? Então, é muito importante que vocês vejam isso com relação à rotina de estudos, tá? Outra pergunta, né? Algumas mães também, já até numa live, já fizeram essa pergunta. Professora Vânia, e quando a professora... Quando as lições de casa são muitas, né? E passa do tempo de 30 minutos, vai para lá de 1 hora, 1h30. Ok, o que a gente tem que fazer? Vamos dividir, né, esse tempo. Coloca 30 minutos, dá uma pausa, depois 20 minutos, né? Aí é necessário que a criança tenha essa pausa porque às vezes é muito cansativo, né, para a criança ficar fazendo a lição o tempo inteiro. Então, você divide esse tempo, 30 minutos, pausa de uns 20, retorno mais 30, né? Por exemplo, quando eu dou aula de reforço, de acompanhamento para meus alunos, o que eu faço? A minha aula é de 1 hora, certo? Então, o que eu faço? Eu dou 30 minutinhos, dou uma pausa de 10 e depois eu dou mais 20 minutinhos. Né? E aí a criança não se cansa. Professora Vânia, o que eu faço nessa pausa? Você pode dar um jogo, você pode dar alguma coisa, ele sair para tomar uma água, comer uma bolachinha, dá uma pausa, tá? Porque geralmente as lições de casa realmente passam de 30 a 40 minutos. Tem criança que fica 1h30. Então divide, dá uma pausa, não deixa a criança muito tempo estudando. O que é importante vocês entenderem que estudando um pouco por dia, vai ser mais fácil reconhecer o que já foi feito, né? Os conteúdos, os aprendizados. E usar isso como força para as próximas etapas, tá? Então, resumindo, não adianta você mandar a criança estudar por 2, 3, 4 horas sem parar. Porque não dá resultado. Chega uma hora que a criança para. E aí você vai falar que é preguiça. E não é. É cansaço mesmo. Tá certo? Bom, e eu acredito ter respondido as perguntas das minhas amigas que fizeram essas perguntas com relação ao tempo de estudos na rotina de estudos. E vamos para a regra número 3. Identifique o jeito que seu filho gosta de estudar. Faça você mesmo, mães, a metodologia de estudos em casa. Faça a sua metodologia. Quando agimos assim, provocaremos mudanças positivas. Pois um dos motivos dele não querer estudar pode ser o jeito com que ele está estudando. Que não está legal, não está atrativo, né? Às vezes pode ser isso. Então, pessoal, tenta descobrir qual é o estilo de aprendizagem, tá? Que o seu filho gosta. E aí você define a sua metodologia de estudos. Tá certo? Você não é professor, você vai fazer uma metodologia de estudos. E ele vai estudar do jeito que ele gosta. Do jeito que ele se sente bem. Né? Como isso depende muito da personalidade de cada criança, não dá para insistir em uma fórmula que funcione para todos. Principalmente se você tem mais filhos, mais de um filho,
em idade escolar, né, é importante que cada criança tenha o seu jeito, elas são diferentes. Então, às vezes, um filho gosta de estudar através de vídeos, outro filho gosta de estudar lá, lendo, refazendo, né? Então, é importante que você verifique quem é que gosta e aí você faz uma metodologia de estudos, né? Traça direitinho, só modifica o jeito de cada um estudar. Alguns devem ter uma memória visual mais potente para lembrar do que foi estudado, né? Enquanto outros podem aprender mais pela reprodução da escrita, aquilo que eu disse. Então, pessoal, é muito importante que vocês façam uma metodologia de estudo. Agora, como eu posso fazer isso, professor? É preciso que você faça alguns testes. IAA, identifique, auxilie, acolhe e auxilie seu filho. Então você precisa identificar que tipo de método parece garantir um grande desempenho do seu filho. Então, é importante que você vá investigando. Você pode explorar vários recursos, né? Visuais, música, matemáticos, jogos e de todos os outros que puder, até realmente você perceber o momento em que seu filho vai olhar e vai dizer: nossa, gostei da aula hoje, mãe, gostei de estudar hoje. Quando ele falar gostei de estudar hoje, você fala: pô, é assim que ele gosta de estudar. Então eu vou traçar minha metodologia de estudos desse jeito. Mãe também tem metodologia de estudo? Ué, por que não? Não é verdade? A gente pode tudo. Nós mães podemos tudo. Então é só ver qual desses métodos, desses recursos, o seu filho gosta mais, qual ele tem mais concentração, qual mais atrai, e ó, a partir daí você desenvolve sua metodologia de estudos em casa. Ou seja, seu filho estudando do jeito que ele gosta. Você acha que vai ter grito? Você acha que vai ter berro? Você acha que vai ter estresse? Você acha que vai ter briga? Claro que não. Ele está fazendo do jeito que ele gosta, né? Então ele vai estar fazendo da forma que ele quer, que ele gosta. Pois são duas crianças, vocês devem ter duas crianças, né? Então é mais fácil vocês fazerem isso. O que eu não posso dizer, né, comigo, né, professora? Eu tenho 20, 30 serizinhos diferentes, então eu não tenho como fazer essa metodologia. Eu tenho que traçar uma metodologia que ajuda a maioria e aí ir ajustando. Você deve ter 1, 2 filhos, já é mais fácil. Já imaginou eu fazer uma metodologia de estudo para cada criança com 30 crianças dentro da escola? Fica difícil, né? Então, pessoal, fica cada vez mais claro para vocês o quanto nós, pais, somos importantes para os nossos filhos. O quanto é importante termos um contato, uma conexão com a escola dos nossos filhos, com os professores dos nossos filhos. Essa foi a regra número 3. Vamos para a número 4 agora. Reconheça o esforço do seu filho. Ué, ele se esforçou para estudar, ele se esforçou para fazer a lição. Então é muito importante que nós, mães, saibamos que os estudos não podem ser resumidos apenas em notas altas. Eles não podem ser resumidos apenas em notas altas. Nós, pais, precisamos ajudá-los. Nós, pais, precisamos acolhê-los também nas notas baixas. Também quando eles tiram notas baixas. Afinal de contas, um resultado abaixo do esperado nem sempre quer dizer que não houve empenho, que não houve esforço. Ele deve ter tentado, ele deve ter se aplicado, mas não deu. A nota baixa veio, né? É simples de explicar o que eu estou dizendo para vocês. Porque vocês devem estar pensando assim: ah, professora Vânia, você fala assim porque não vê o quanto eu me esforço para essa criança estudar. E aí ainda por cima ela pega e tira a nota baixa. Faça-me um favor, professora Vânia. Mas eu vou responder praticando um dos pilares da disciplina positiva: a empatia. Você nunca tirou notas baixas?
Não precisa responder não. Você nunca foi mal em uma apresentação, por exemplo, num seminário? E se isso aconteceu, como você foi tratado? Você foi acolhido? Você foi recebido e foi ouvido? Escutaram você? Ou teve autoritarismo, permissividade? E se isso aconteceu, você gostou? Pronto, eu respondi para você. Então é muito importante a gente ficar atento a isso. Às vezes a criança é ótima na matéria, mas na hora da atividade, na hora da prova, né, que eles costumam dizer, eles esquecem, dá branco, gente. Acontece. Porque eles estão começando tudo de novo. Aprendizado, conhecimento. A gente precisa celebrar essas conquistas. A superação de uma dificuldade ou uma nota boa em uma prova são exemplos que a gente precisa, sim, parabenizá-los. A gente não pode dizer, não fez mais nada que é obrigação, porque ele tirou nota alta. Ou então, falar mal dele, você é isso, aquilo. Nem vou falar as palavras aqui, é burro, não sei o quê, porque ele tirou nota baixa. A gente precisa acolher, a gente precisa entender, né? O hábito da gente elogiar os nossos filhos pelo esforço deles também é um significativo muito grande para a construção da autoconfiança. Então tirou nota legal, eu não digo 10, mas tirou uma nota acima da média, um 6,5, a média é 6, 6,5, 7, 8. Eu sei que você espera 10, eu sei que você espera 10, mas o seu filho te trouxe um 8. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá certo? Eu sei que você espera 10, mas seu filho te trouxe um 5. Vamos conversar? Vamos entender o que aconteceu? Vamos chamar o seu filho e perguntar, filho, o que a gente pode fazer para essa nota melhorar um pouco mais? Ao invés de cair naquele automático lá? Agora, se as notas vierem, mesmo que não seja 10, filho, fiquei feliz com o seu esforço. Então, gente, o mais importante é a gente estar presente nas dificuldades e nos momentos felizes das nossas crianças. Tanto nas dificuldades, nos momentos difíceis, quanto nos momentos felizes. Incentivando e transmitindo o que a gente tem de melhor para eles. Vocês sabem o que é que a gente transmite que é o de melhor para eles? Segurança. Quando a gente transmite segurança para os nossos filhos, a gente está ajudando demais. Essa foi a regra número 4. Vamos para 5? Envolva-se com os estudos do seu filho. Envolva-se com a rotina escolar do seu filho. Tá certo? Como diz o senhor Arnaldo, desde o comecinho eu estou falando, a regra é clara. Não adianta cobrar bons resultados se nós nem sabemos o que acontece na vida escolar dos nossos filhos. Eu deixo bem claro que ele precisa desenvolver sua independência, tá certo? Ele precisa sim ser independente, ele precisa sim ser capaz de estudar sozinho, mesmo quando você não está por perto, mas nada disso nos impede de demonstrar interesse pela rotina escolar dos nossos filhos. Nada disso nos impede de demonstrar interesse pela rotina escolar dos nossos filhos. A gente sempre dá desculpa do nosso dia a dia, dos afazeres, disso, daquilo, da roupa. Nada impede, eu falo sempre para vocês, nada impede de nós demonstrarmos interesse pela rotina escolar dos nossos filhos. Nada. Percebem? Façam perguntas sobre o que ele estudou. Diga a ele que, se preciso for, você vai poder tirar suas dúvidas se ele precisar.
Perceba que você não precisa, eu falo muito, você não precisa estar o tempo todo ao lado do seu filho. Mas só o fato dele saber que você se interessa pelo que ele está aprendendo, ele já está feliz. O reconhecimento da mãe, isso é bom demais. Nossa, é uma realização para o filho. Bom, e por último, pessoal, a regra número 6. Eu disse algumas regrinhas, então hoje eu estou citando 6 regras para vocês. A regra número 6. Não seja tão exigente com relação aos estudos, a ponto de deixar o seu filho... Eu vou falar uma palavra que a minha filha costuma falar, tá, gente? Quem não entende, é aqui de São Paulo, eu não sei se é dos jovens, eu não sei, mas ela costuma falar, eu tô com ranço. Então não seja tão exigente com relação aos estudos do seu filho, a ponto de deixá-lo com ranço. E ó, vou pegar pesado, hein? A ponto de deixar o seu filho até com raiva de você. De dizer que você é a pior mãe do mundo. Então, não seja tão exigente com relação aos estudos do seu filho, a ponto de deixá-lo com ranço. Não funciona. Deixar seu filho estudando 2, 3, 4 horas, isso não vai fazer com que ele aprenda. Pelo contrário, isso vai limitar o tempo dele para outras atividades. E ele quer pegar seu celular para ver um vídeo, para conversar com os amigos, ele quer assistir seu programa preferido, sua série. Ele precisa de tempo para isso também. Nós precisamos, eles também, empatia. Então a gente não pode deixar a criança 2, 3 horas, 3, 4 horas estudando, se ela já ficou 4 horas na escola estudando. Então isso vai limitar o tempo dele e ele vai ficar com raiva. Pô, eu fico aqui 3 horas estudando e não dá tempo nem de eu brincar, nem de jogar uma bola no quintal com meu amigo. Não dá tempo nem para eu assistir minha TV, nem para eu jogar meu videogame. Então, não sejam tão exigentes. Veja bem que é muito importante. Uma vida saudável e produtiva envolve muito, pessoal. Eu vou falar uma coisa... de neurociência e até como uma educadora socioemocional, tá? Envolve muito o equilíbrio entre a responsabilidade, o lazer e o descanso. Então, uma vida saudável, ela envolve equilíbrio da responsabilidade, do lazer e do descanso. Então, minhas amigas, percebam que é realmente fundamental manter o foco nos estudos. É fundamental. Porém, a estratégia de estabelecer algumas pausas durante o dia deve ser considerada. Então, lembra que eu falei com relação às lições que vêm da escola, né? Vem lição que, às vezes, dependendo até da criança, a criança demora mesmo 2, 3 horas. Então, dá uma pausa, gente. Não deixa a criança muito tempo ali, não. Saiba que introduzir intervalos entre os horários de aprendizado tende a favorecer o quê? Mais o rendimento. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que quando você favorece intervalos na hora dos estudos, o rendimento fica maior? Até para nós, né? Às vezes eu mesmo, né? Às vezes eu tô aqui fazendo as coisas, fazendo conteúdo para vocês, porque eu gosto muito de fazer os conteúdos. Aí eu tô fazendo os conteúdos, eu dou uma parada, porque se eu ficar das 8 horas da manhã até 10, 11 horas da noite, só fazendo conteúdo, só trabalhando, só estudando, eu enlouqueço. Então eu dou uma parada, tomo um cafezinho, vou fazer algumas coisas. Então é muito importante que vocês saibam disso. Tá bom? Afinal de contas, o nosso cérebro, ele não consegue ficar concentrado em uma coisa só por um tempo muito longo. Então, gente, nada de deixar os seus filhos, os nossos filhos, os meus pequenos, os seus pequenos, com os estudos muito tempo, tá? Porque assim ele não vai render. O que você espera mesmo que ele renda. Então ele não vai render o que você espera mesmo que ele renda. Bom, e é isso, pessoal.
a nossa live, o nosso aquecimento está ficando por aqui. E eu tenho certeza que vocês entenderam bem o recado aqui dessa professora, tá? Entenderam bem o que deve ser feito quando o seu filho não quer estudar. Entenderam? Dá um joinha, aquele pessoal que entendeu tudinho o que a prof falou, entendeu as 6 regrinhas básicas que se a gente cumprir, se a gente praticar, dá muito certo, tá bom? E não precisa entrar em pânico ou assumir uma postura de mãe incapaz, tá? Lembre-se que a base de todas essas regras é a comunicação clara, a escuta atenciosa e a prática da estratégia do IAA. E a gente ficar atento, né, ao ciclo do comportamento, onde toda situação gera uma emoção ou sentimento que vai gerar um comportamento e uma ação. E para ficar melhor, reveja o seu comportamento, faça perguntas poderosas, saia do automático e aproveita a oportunidade de estimular os estudos do seu filho dentro da sua casa, sem precisar brigar, sem estresse, tá certo, pessoal? Bom, e agora, antes de terminar, ninguém vai embora não, porque eu tenho um recado muito legal para vocês, né? Para quem não pegou a live no começo, eu vou dizer para vocês que a semana vai ficar boa. No dia 19 de maio, às 20 horas, eu já desenvolvi e estou desenvolvendo um pouco mais, vou deixar ele muito bom, um treinamento. Olha o nome do treinamento, pessoal: Mães Esclarecidas, Filhos Estudiosos, onde eu vou dar para vocês um caminho para você conseguir fazer com que seu filho de 5 a 13 anos estude, sem você precisar mandar, brigar, gritar, se estressar. E ó, para quem ainda não se inscreveu, o link do treinamento Mães Esclarecidas, Filhos Estudiosos, ó, tá lá na minha bio. Então vocês correm lá, vai lá na bio e faz a sua inscrição, tá bom? Será um treinamento, pessoal, 100% online, 100% gratuito. Ah, Provânia, mas às 8 horas eu não estou em casa, eu estou no meio do trânsito e tal. Bota o fone de ouvido, né? Ouve o que eu tenho para dizer, ouve esse caminho que é muito, muito bom para você começar a dar os seus primeiros passos para ser mães esclarecidas e tornar o seu filho mais estudioso, tá certo? Então é um treinamento 100% online, 100% gratuito. Então não perca tempo, tá bom? Vai lá na minha bio, pega o link, entra lá, você vai ser direcionada para uma página onde você vai preencher tudo bonitinho, tá certo? E aí você já está inscrita no treinamento Mães Esclarecidas, Filhos Estudiosos, tá certo, pessoal? E é isso. Agora sim, um beijo grande para vocês. Fique com Deus e até o nosso treinamento lá no dia 19 às 20 horas. Tchau!